Olá, pessoal. Então vamos para mais uma semana. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ultrassonografia, tá? Vou compartilhar a tela aqui, os meus slides. Então vamos falar um pouquinho dos princípios físicos da ultrassonografia. Bom, primeira coisa, né, que a gente tem que saber. A ultrassonografia, ela tem um mecanismo de ação a partir da ecolocalização, tá? Então, ecolocalização ou biosonar, tá? Aqui também é a mesma coisa, é um sentido onde a maioria dos animais podem ter esse tipo de sentido, tá? E é uma capacidade biológica de detectar a posição e a distância de objetos ou até de outros animais através de emissão de ondas ultrassônicas. Pode acontecer no ar ou na água, tá? E aí, normalmente, acontece por eco. Então, por isso que se chama ecolocalização. E aí, além disso, né, você também consegue fazer uma análise ou uma cronometragem do tempo que gastou dessa onda ser emitida e encontrar um objeto, um outro animal após a sua emissão. E aí essa onda sonora, né, ela se reflete no alvo e volta na forma de eco. Vou explicar um pouco melhor para vocês. Então, um exemplo dos animais que tem esse tipo de capacidade, né, de ecolocalização é a baleia e o morcego. Então, ambos são animais cegos, eles não têm visão, e, portanto, a única maneira deles conseguirem enxergar os objetos, obstáculos ou presas à frente é através da ecolocalização. Então, eles emitem ondas sonoras, né, como vocês estão vendo aqui. Essa onda sonora bate no objeto à frente e volta em forma de eco. E aí esse animal consegue se localizar, tá? Então, é uma onda sonora emitida, bate no objeto, volta como onda refletida, que se chama eco, e aí ele consegue localizar esse objeto. O aparelho de ultrassonografia nada mais é do que uma ecolocalização artificial, ou seja, é um aparelho que emite ondas sonoras, tá? Então, a ultrassonografia, ela é uma modalidade intervencional de imagem, então a gente consegue ter exames de imagem através da ultrassom. É um procedimento não invasivo e consegue visualizar tecidos moles do corpo, graças ao reflexo das ondas sonoras que são enviadas até os órgãos, tá? Pode ser utilizado tanto para o diagnóstico obstétrico, né, que é bem comum, ginecológico ou cardiológico, e ainda alguns diagnósticos abdominais. É um procedimento relativamente rápido, provavelmente muitos de vocês já realizaram algum ultrassonografia na vida, né? Não tem muito desconforto ao paciente e o melhor é que ele não tem efeitos colaterais, ou seja, não existem riscos ao realizar um exame de ultrassonografia. Então, como eu disse, a ultrassonografia ela atua por meio de ondas sonoras de alta frequência e elas reproduzem as imagens em tempo real através do eco que faz ao encontrar os órgãos, tá? Gente, o que é importante vocês entenderem? O nome ultra se refere a ondas sonoras acima de valores que o ouvido humano pode captar. Por isso que quando a gente vê lá um exame de ultrassom, não existe um som, né? Não tem um barulho lá, porque você fala, mas é por onda sonora, mas eu não escuto nenhum som durante o exame, porque o nosso ouvido, o ouvido humano, ele não é capaz de captar sons acima de 20.000 Hz, ok? E o ultrassom emite ondas de sonoras acima dessa capacidade. Então é por isso que nós não escutamos nada, tá? Para vocês terem uma noção, ó, como eu falei para vocês, olha a diferença, um animal que é cego e praticamente se localiza por ecolocalização, ele tem uma capacidade muito maior de escutar ondas sonoras do que até o ser humano. Então, quando a gente fala infrassom, eu estou falando de ondas sonoras que são bem graves e tem uma frequência abaixo de 20 Hz. E quando eu falo ultrassom, são ondas acima de 20.000 Hz, ou seja, é superior ao que o ouvido do ser humano pode perceber. E são essas ondas, né, acima de 20.000, que são utilizadas na ultrassonografia, por isso tem esse nome.
Como o ultrassom, né, no caso das ondas sonoras do exame, está fora da faixa de frequência que o ser humano pode ouvir, então ele é bem interessante para ser empregado em exames como esse, e ele não vai afetar de forma alguma o nosso ouvido, já que o nosso ouvido não é capaz de captar esse tipo de onda sonora. No tecido orgânico, né, gente, uma coisa interessante da ultrassonografia também é que a gente é capaz de visualizar qual a velocidade que essas ondas sonoras conseguem caminhar aí pelo líquido ou pelo ar, tá? Mas para vocês terem uma noção, nos tecidos orgânicos, né, ou seja, nos órgãos, no abdômen, por exemplo, a velocidade média de propagação dessas ultrassons, né, desses ultrassons, dessas ondas sonoras acima de 20.000 Hz, é de aproximadamente 1.540 metros por segundo, ou seja, gente, é muito rápido, né? 1.540 metros em um segundo ele consegue propagar. Então é muito, muito rápido. E as diferenças nos tecidos moles geralmente são pouco significativas, ou seja, ele sempre mantém uma boa velocidade aí, o que faz com que a imagem do órgão seja visualizada imediatamente, graças a essa alta velocidade, tá? Agora, quando a gente fala dessa velocidade de ondas sonoras no ar, né? Ou tecidos ósseos mineralizados, aí muda, né? Cai bastante. Então, a água, ela ajuda bastante, né? Os tecidos moles e orgânicos, onde eu tenho presença de líquidos, ajuda na propagação também, tá? Aqui, para vocês terem uma noção de como é diferente, em tecidos moles, que são, né, por exemplo, os intestinos, o útero, a gente tem uma propagação de 1.540 metros por segundo, enquanto no ar 331, então é bem menos a velocidade de propagação. Por isso que a ultrassom, ela não é muito empregada para avaliação, por exemplo, de ossos, né? Não é muito bem empregada para avaliação no ar, porque ela não tem boa velocidade. Então, a gente utiliza sempre para que as ondas sejam mais rapidamente propagadas um gel condutor, todo mundo já conhece, né? Aqui são os transdutores, tem vários tipos de transdutores hoje em dia, tá? Normalmente o mais comum é essa letra B aqui, né? Que eu vou ter essa imagem próxima a um triângulo, tá? Mas isso aqui é só para vocês terem uma noção de tipos de transdutores ultrassônicos. Vou fechar aqui um pouquinho. Bom, então, princípios da ultrassonografia, né? Resumindo, em contato com a pele, ele vai servir como fonte detector de ondas sonoras, vai incidir essas ondas sonoras sobre o objeto a ser detectado, que pode ser um órgão, pode ser útero, pode ser um bebê, pode ser um vaso, né? E vai retornar a fonte sob forma de eco, que esse eco, né, cuja todas as peculiaridades, dependendo do tempo e da frequência, permite determinar a forma e a característica do objeto, além da sua localização e profundidade. Então, um desenho para finalizar a explicação, né? Ó, nós temos o transdutor, produz ondas sonoras, e essas ondas, ao encontrar os órgãos, volta em forma de eco, formando uma imagem, tá, gente? Aqui dá para ver bem também como que o equipamento funciona. Então, imaginem aqui que a gente tem um sistema de ultrassonografia, tá? Esse sistema de ultrassonografia, ele, obviamente, tem uma tecnologia, né, computadorizada, e aí eu tenho o transdutor para emitir as ondas sonoras. Assim que bate nos órgãos, eu tenho a reprodução imediata por ecolocalização no monitor dos órgãos, ou tecidos, ou seja o que for a intenção de visualização. Gente, então, a imagem, né, da ultrassonografia, ela é criada em 3 etapas: produção de onda sonora, recepção do eco e interpretação do eco recebido, formando uma imagem.
Existem alguns artefatos acústicos. O que seria isso? Seria qualquer alteração na imagem, né, que não corresponde a uma representação da estrutura examinada. Então, por exemplo, eu vou avaliar um fígado, eu vou avaliar uma bexiga, e aí não me parece a imagem desse órgão. Ou então, até a própria ausência de eco, né? Então, na verdade, quando a gente fala artefatos acústicos, a gente está falando de interferências que podem ocorrer no exame de ultrassonografia, que pode ser devido a problemas no próprio monitor, pode ser devido a problemas no transdutor, ou então alguma alteração anatômica do paciente. No exame de ultrassonografia, nós também conseguimos fazer o efeito Doppler, né? Alguns de vocês já devem ter visto esse tipo de efeito. O efeito Doppler, gente, ele foi criado em 1842 por esse senhor que tem, né, obviamente, o sobrenome de Doppler. Antigamente era bem comum as coisas serem nomeadas pelo sobrenome de quem criou. E ele é um princípio físico no qual a gente consegue identificar a movimentação de objetos através da ultrassonografia. Tá? Então, é muito interessante isso, principalmente para a visualização da corrente sanguínea, né? Se a gente for pensar o que tem movimentação dentro do nosso corpo, a maior movimentação que a gente tem é do sangue. Então, o efeito Doppler a gente utiliza principalmente hoje para avaliação da perfusão dos locais. E nós conseguimos visualizar tanto a perfusão arterial como a venosa, né? Isso é muito legal. Vou mostrar aqui a fotinho para vocês. Então, as hemácias, elas estão em movimento dentro dos vasos, certo? E aí, são exatamente as hemácias que viram os corpos refletores. Então, elas identificam, encontram a reação onda sonora e refletem como eco, porém com movimentação. E esse efeito Doppler, né, que o equipamento tem, registra o movimento do sangue no sistema cardiovascular. O que é interessante é que dá para saber o que é arterial com o que é venoso. Então, tudo que vai em direção ao transdutor, né, pensando na corrente sanguínea perfundindo os vasos, ou seja, o sangue arterial, ele é colorido em vermelho, então ele se refere à artéria. E tudo que volta, né, ou seja, que vai contra o transdutor, é o retorno venoso e fica em azul lá no exame, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, a direção do fluxo em relação ao transdutor, se é em direção ou contra o transdutor, ela fica numa barra colorida na imagem. E isso auxilia o profissional para avaliar tanto a direção, a velocidade, até distúrbios no fluxo sanguíneo. Então, vejam aqui, tudo que está em vermelho significa fluxo arterial e tudo que está em azul significa fluxo venoso. E nada mais é do que, imaginem, deixa eu pegar uma canetinha aqui, imaginem aqui o braço do paciente, né? Aqui é a mão do paciente, tá? Só para vocês terem uma noção. Meu forte nunca foi o desenho, né, gente? Mas imaginem que aqui é a mão do paciente, tá? E o transdutor tá passando para cá. Então, tudo que vai de encontro ao transdutor é arterial e o que vai contra o transdutor é venoso. E aí ele dá a coloração para nós. O que é interessante também no efeito Doppler é que quanto maior a velocidade, a tonalidade da coloração vai clareando, né? Então, isso permite avaliar tanto a direção como a qualidade de fluxo sanguíneo que eu tenho dentro dos vasos, certo? Então, nessas aqui, ó, onde vocês veem uma coloração mais amarelada, significa que o sangue está passando mais rapidamente. E onde está mais avermelhado é um sangue que está indo um pouquinho mais devagar. Por quê? Porque ele enfrenta a resistência da parede aqui, né? Certo, pessoal? Então, ó, vamos falar um pouquinho dos aspectos gerais do procedimento. Então, primeiro, né, a gente tem que aplicar o gel sobre a pele do paciente, onde eu quero examinar, né? Lembrando que o enfermeiro ele tem algumas restrições na realização do ultrassom, que eu vou falar para vocês. Normalmente, quem realiza o ultrassom é o médico, ok? O gel, ele ajuda na transmissão de ondas, ele também ajuda no deslocamento do transdutor na pele, para ficar mais fácil. O transdutor,
ele vai sendo deslocado em leves movimentos para que a imagem seja produzida na tela. As ultrassonografias de regiões abdominais podem exigir do paciente, né, pedir para o paciente controlar a respiração, às vezes isso pode causar algum desconforto. E em alguns outros, por exemplo, das vias urinárias, pode exigir bexiga cheia, ou um ultrassom de abdômen pode exigir jejum, então são poucos as exigências e riscos e desconfortos que o paciente passa em um exame de ultrassom. Quais são os benefícios do ultrassom, gente? É um procedimento não invasivo, não tem riscos de radiação, que é ótimo. Ele requer um pequeno ou nenhum preparo normalmente, tá? Então é bem tranquilo de ser realizado. Eu posso fazer várias ultrassons, porque por não ter radiação e nem riscos, não vai trazer nenhum malefício para o paciente. É muito útil, né, principalmente para examinar órgãos em movimento, como o coração, por exemplo, e não requer nenhum tipo de contraste, tá, gente? Então, isso é uma informação importante. O ultrassom não se usa contraste, porque não é radiação. Desvantagens. É muito importante que o profissional que faz o ultrassom seja experiente e saiba muito bem de ultrassom, senão ele não consegue identificar adequadamente as alterações, tá? Algumas estruturas muito cheias de ar, por exemplo, o pulmão, como eu falei, não são bons de serem examinados no ultrassom. Então, normalmente é muito difícil você ver alguém solicitar um ultrassom de pulmão, né? Normalmente o ultrassom ele é para todas as outras partes, articulações, abdômen, útero, tá? Porque não áreas com ar têm menor velocidade de propagação das ondas, como eu falei. Criança também é um pouco mais difícil de realizar por conta da mobilidade. Às vezes a criança ela não auxilia adequadamente, né? Não fica paradinha lá, então isso pode ser uma dificuldade. E alguns pacientes são mais difíceis de realizar, por exemplo, pós-operatório, por conta de dor, né? A gente tem que fazer uma pressão lá na pele do paciente. Ou paciente muito agitado ou obeso também pode existir esse tipo de dificuldade. A ultrassonografia obstétrica é amplamente utilizada, tá? Ela tem como vários objetivos, um deles é confirmar a gestação. Durante a gestação, ela pode identificar acúmulo ou falta de líquido amniótico, determina a idade fetal, principalmente mulheres que não sabem, né, a data da última menstruação, mulheres que não conseguem se recordar da data da fecundação. Ela também confirma a gravidez múltipla, acompanha o crescimento fetal, determina a vitalidade fetal, né, o que é muito importante, localiza a placenta e, se for necessário, algum tipo de procedimento invasivo, como, por exemplo, uma biópsia de líquido amniótico ou uma coleta de sangue do cordão, o ultrassom é que vai guiar esse procedimento para o profissional. Então, o procedimento, como ele é realizado? Então, vocês vão explicar previamente o procedimento para o paciente, se é necessário jejum, se precisa estar com a bexiga cheia ou esvaziá-la, e assim por diante. As gestantes sempre vão realizar o procedimento em decúbito dorsal e com o abdômen exposto, tá? Até o segundo trimestre, o ideal é que a bexiga esteja cheia, tá? Então, você vai pedir lá para que o paciente tome de 5 a 6 copos de água, porque isso auxilia também na verificação da posição da placenta. A partir do terceiro trimestre, gente, a bexiga vazia, porque ela já não vai ter essa capacidade de bexiga muito grande. Aí vai aplicar o gel, né? Hoje em dia, o que é interessante vocês saberem é que o gel ele é aquecido, né? Porque o gel, o único desconforto que a gente tem, né, no procedimento em relação ao gel, que às vezes pode ser geladinho na barriga, mas hoje, quase todos os locais, a gente tem o gel aquecido e normalmente pode durar de 30 minutos até 1 hora, dependendo da complexidade do exame e o que quer ser avaliado nesse exame, tá? No exame da gestante, gente, também tem que olhar, mostrar para ela as imagens e explicando tudo o que está sendo avaliado. Aqui tem algumas imagens de ultrassom obstétricas, né? Essas são imagens mais convencionais, são uma imagem 3D. É bem interessante porque dá para ver. Então, normalmente o médico ele faz mensuração do tamanho do feto, peso, estimativa de peso, estimativa do tamanho cefálico,
dá para fazer a avaliação de algumas síndromes também. Bom, e o enfermeiro, né? Onde que ele entra em toda essa história? Então, primeira pergunta, o enfermeiro pode realizar ultrassonografia e quando ele pode realizar, tá, gente? Então, a resposta da primeira pergunta é sim, o enfermeiro pode. Mas quando que ele pode? Ele pode nessa situação aqui, ó, que é respaldada pelo Corém. Qual é essa situação? É de punção venosa, tá? Então, hoje a gente tem enfermeiros que são capacitados para passar catéteres centrais de inserção periférica, que são conhecidos comumente como PIC. A passagem de PIC ela pode ser sim guiada sem ultrassom, que é comum em hospitais com baixa renda, mas a grande maioria dos profissionais que faz a passagem desse PIC utilizam a ultrassonografia para ter um melhor sucesso do procedimento. Além disso, pacientes como, por exemplo, pacientes idosos que têm uma rede venosa muito frágil e pacientes infantis, né, pediátricos, também são pacientes interessantes e indicados para que o enfermeiro utilize a ultrassonografia para fazer esse tipo de punção para que o sucesso seja maior. Pessoal, vejam que interessante aqui, ó, a gente está vendo a enfermeira colocou aqui o ultrassom em cima de um catéter que já está dentro do vaso do paciente e a gente consegue ver de duas formas. Então, quando ela coloca o transdutor nessa forma longitudinal, ó, a gente vê a veia longitudinal, tá vendo? E aqui a gente vê o catéter de forma longitudinal também. Acho que todo mundo tá vendo o catéter. Se ela virasse esse transdutor de forma transversal, a gente vê, ó, o corte transversal do vaso e a pontinha do catéter lá, certo? Então é bem interessante. Mas, claro que para você utilizar como enfermeiro, você tem que fazer um curso de capacitação. Na faculdade, vocês não vão aprender a mexer em ultrassom. Precisa de um curso extra, ok? Então, o enfermeiro pode usar a ultrassonografia para auxiliar na punção venosa arterial, tá? Ele é método operador dependente, então o profissional tem que saber mexer no equipamento, tem que saber olhar as imagens, né? Ter uma boa visualização. Exige treinamento, tanto para manusear como para avaliar as imagens. O método requer mudança na realização da punção venosa, tá? E necessidade de desenvolver coordenação mãos-olhos. Não é fácil, viu, pessoal? Por isso exige treinamento para ser utilizado. Quais são as vantagens de utilizar o ultrassom na punção? Então, primeiro, você consegue ver o vaso, então a chance de você ter sucesso na primeira tentativa é maior, certo? Reduz o número de tentativas, reduz complicações, porque você consegue inserir visualizando onde está o catéter, e isso diminui o estresse da família, da equipe, e temos uma maior satisfação do paciente. Aqui, ó, para quem tem interesse, tem o respaldo legal, né? Então, isso foi feito em 2009, esse parecer do Corém, que respalda o enfermeiro para a realização de ultrassonografia vascular, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá, da aula. Eu tô deixando aí para vocês também a aula de raio-x, então eu peço que vocês leiam com carinho, certo? A aula, e que a gente possa tirar dúvidas sobre ambas as aulas no dia do chat. Obrigada e até mais.